Olá, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos em mais uma aula aqui do nosso curso gratuito da cidadania italiana. E você vai ignorar a falta da barba e vai prestar atenção na aula, porque a coisa mais importante é o conteúdo e não isso daqui, ok? Combinado? Muito bem, se você está chegando agora e não acompanhou nenhuma outra aula ainda, tem aqui, ó, que já tá rolando aqui, você já viu, quer dizer, se você não tá chegando agora, você não viu, mas isso é uma sequência de aulas, onde nós começamos lá do início, lá dessa história de que quem tem direito à cidadania italiana, como que isso funciona, como que eu consigo os documentos do italiano. E hoje nós estamos numa aula quase no final do nosso curso, nós já estamos no momento da finalização do processo de reconhecimento. Então, se você está começando agora, se você ainda não sabe por onde começar, como fazer, como buscar o documento do italiano, como que funciona a cidadania italiana, calma, respira, tá tudo bem, para tudo. Você vai lá no blog minhasaga.org, ou você, Fábio, como que é mesmo? Clica aqui, ó, aqui na descrição deste vídeo no YouTube, tem o link direto para esta aula. Na aula, neste link, neste artigo que você vai encontrar, vai ter todas as informações, inclusive vai ter lá uma parte assim, ó, clica aqui para ver todas as aulas deste curso. E aí você vai lá para o início, começa aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Essa aula aqui, que eu já perdi as contas, deixa eu só ver, essa é a aula de número 14, de um total de 17 aulas, 16 ou 17, ainda a gente tá vendo como que vai ser as próximas aulas, né? Eu tô gravando, eu tô organizando tudo para que seja o mais fácil para você obter o seu reconhecimento. Uma outra coisa importante, nós temos um canal no Telegram, também está aqui o link, você consegue ver ele passando aqui na sua tela. O Telegram é importante porque a gente sempre avisa quando tem um vídeo novo, a gente sempre avisa quando tem alguma coisa que eu preciso explicar. Por exemplo, eu acabei de postar lá no Telegram que eu escrevi um artigo lá no nosso blog explicando como assistir a televisão italiana do Brasil. Então tem várias coisas que a gente também, ou notícias, ou enfim, informações que eu acabo colocando lá dentro do nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, recados dados, vamos à aula de hoje, sem esquecer de falar do Sagabook. Hoje, nós vamos utilizar o nosso Sagabook. Se você que está chegando agora não sabe o que é o Sagabook, é só você fazer tudo aquilo que eu te falei até agora, que você vai entender e vai conseguir baixar gratuitamente o seu manual da cidadania italiana, o seu guia prático da cidadania italiana. E uma coisa, pessoal, que eu esqueci de falar na última aula, devo até compartilhar o nosso editor aqui de novo. Eu esqueci de falar, hoje é para falar da chegada da não renúncia e da finalização do processo. Só que ontem, né, no vídeo onde eu falei sobre o protocolo dos documentos na Itália, na verdade era para falar dos protocolos e falar sobre o andamento do processo. E eu esqueci de falar do andamento do processo. Então a gente vai voltar um pouquinho antes desta aula, um pouquinho antes do assunto dessa aula. Eu quero te mostrar o que é e como que funciona, o que vai acontecer a partir de agora. Tá? A partir do momento que você protocolou seus documentos, o que acontece? Olha só. Então vamos lá, digamos, só recapitulando assim, muito pouco. Na aula passada, nós falamos sobre o protocolo dos documentos no ficho, o ficho de status civil, certo? Então você foi lá e deixou os seus documentos, você entregou os seus documentos para o oficial. O que acontece a partir deste momento? Tá? O funcionário público, o ufficiale de status civil, vai pegar toda essa documentação e vai fazer a análise mais aprofundada dos documentos. Porque é o seguinte, pode ser que ele já tenha pedido para você mostrar os documentos quando você chegou no Comune. Pode ser que você aconteceu com você o tal do paradoxo de Tostines, que eu falo lá no Sagabook, e que de repente ele só deixou você fazer a sua residência depois que ele analisou seus documentos. Enfim, pode ser. E é muito provável que se você entregou seus documentos antes, em algum momento ele deu uma olhadinha. Só que ele não fez uma análise profunda. É muito difícil, tá bom? Pode ser que você seja aquele caso que é a exceção à regra, que o oficial quis ver todos os seus documentos e fez uma análise super criteriosa. Normalmente, isso é uma exceção, tá bom? Normalmente, essa análise criteriosa é feita neste momento. No momento
que você protocola os seus documentos. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as suas certidões que você entregou, começando da certidão italiana até as suas próprias certidões. Lembra que a gente falou da domanda na aula passada, com a marca da bolo de 16 euros? Então, ele vai pegar a domanda, ele vai ficar analisando agora documento por documento, ele vai começar a rabiscar uma árvore genealógica. Se você não entregou uma árvore genealógica, e se você não sabe, nós temos uma área de membros por assinatura, que é a Jornada da Cidadania Italiana, que é a antiga Escola da Cidadania Italiana. Lá eu tenho um modelo de árvore genealógica. Se você precisar de uma ajuda mais aprofundada nos mínimos detalhes e precisar da minha ajuda, entra na Jornada da Cidadania Italiana. Eu posso te ajudar um pouquinho mais de uma forma ainda melhor do que eu já estou te ajudando aqui, tá bom? Você vai ter o acesso direto a mim, e não só através aqui das redes sociais, enfim, através da produção de conteúdo, mas você passa a ter a minha consultoria no seu processo. Então, se fizer sentido para você, jornadadacidadaniaitaliana.com. Lá, por exemplo, eu dou um modelo de árvore genealógica para entregar junto no Comune. E por que isso é importante? Porque você ajuda e facilita a vida do ufficiale na hora que ele está analisando seus documentos. Então, ele vai pegar lá, domanda 1, certificato de battesimo ou de nascita del bisnonno. Então ele vai pegar o documento. E aí ele vai pegar a árvore genealógica. Ou senão ele vai ter que fazer, vai rabiscar ali na hora. 2, 3, Então ele faz essa análise mais aprofundada. Depois que ele terminou de fazer esta análise, qual que é a próxima coisa que ele faz? Ele vai enviar o pedido de mancata rinuncia, também conhecida por não renúncia. E aqui voltemos ao Sagabook, que aqui eu já explico um pouquinho sobre o desenvolvimento do processo. Nós estamos na página 111 do Sagabook. O passo seguinte é a solicitação por parte do Comune ao consulado ou consulados de um documento chamado Attestazione di mancata rinuncia, conhecido geralmente como não renúncia. Importante, tá? Quando a gente fala de não renúncia, é importante dizer uma coisa para vocês, que aqui tem uma pequena confusão. Muita gente, ou algumas pessoas, não muita, algumas pessoas confundem a não renúncia com a CNN. Nesse momento, algumas pessoas falam assim: Fábio, mas por que o Comune vai pedir a não renúncia, sendo que eu já entreguei a CNN para eles? Não precisaria desse documento novamente, não é? Então, não. A CNN, ela é um documento que prova que o seu antenato italiano não renunciou à cidadania, não adquiriu a nacionalidade brasileira renunciando à cidadania italiana. Então, a CNN, que é a certidão negativa de naturalização, que nós já temos uma aula aqui sobre ela, ou a certidão positiva de naturalização, é um documento que só cita e tem a ver com o seu antenato, o seu dante causa italiano. É só dele. A mancata rinuncia, a attestazione di mancata rinuncia, ela tem a ver com todas as outras pessoas, e não necessariamente o seu antenato italiano. Fábio, como assim? Vamos lá, vou tentar te explicar o que é a não renúncia, porque a não renúncia são os documentos mais inúteis que tem no processo de cidadania, mas ele é obrigatório, e a gente aqui, você se me segue há algum tempo, você sabe que a gente não discute legislação, a gente cumpre. Então é só para você entender a grosso modo. A não renúncia é o documento que o Comune pede para o consulado e pergunta para o consulado. Consulado, inclusive tem aqui até um modelo que eu coloco no Sagabook para você, tá vendo? Eu, na qualidade de oficial de Estado Civil do Comune XYZ, venho através deste documento, solicitar ao consulado X que seja verificado se existe impedimento na transmissão da cidadania do senhor Fábio Barbiero e dos seus ascendentes. Como, por exemplo, e aqui eles começam a listar todas as pessoas da sua linha de ascendência. Então, do senhor Fábio, do pai do senhor Fábio, do senhor... E aí vai colocando as datas de nascimento e locais de nascimento. Então é assim, a não renúncia, ela é este documento que o Comune pede para o consulado verificar se existe ali algum registro de que eu e você, nossos pais, avós, bisavós, até chegar no italiano, nunca fomos até aquele consulado e fizemos algum tipo de declaração abrindo mão da nacionalidade italiana. Percebe por que é um documento inútil? Porque nós nunca fomos até um consulado. Porque até a gente começar a trabalhar com o nosso processo de reconhecimento, a gente nem sabia onde ficava o site, o endereço do consulado italiano. E outra,
antes de ter a cidadania reconhecida, sequer a gente podia entrar no consulado italiano, porque eles não iam nos atender, porque a gente não tinha o que fazer lá. Então como é que a gente, na qualidade de requerente, ou de pais e avós, ou de pessoas brasileiros que ainda não tiveram sua cidadania italiana reconhecida, como é que essas pessoas poderiam ter ido no consulado, qualquer que fosse, para dizer, olha, quem sabe um dia algum dos meus descendentes vão lá fazer o processo de reconhecimento? Caso aí um filho meu, um neto meu for fazer o processo, eu já quero dizer que eu não quero essa cidadania não, que eu já abri mão. Vocês sabem, por isso, por este motivo, que eu posso dizer sem sombra de dúvidas e sem meias palavras, que a mancata rinuncia é um documento inútil para o processo de reconhecimento. Quer dizer, ele tem como objetivo uma eventual consulta numa lista, uma eventual lista de pessoas que renunciaram na prática. E se você é uma dessas pessoas, que eu sei que em algum momento a gente pensa, e se minha não renúncia um dia vir positiva, meu Deus, e agora? Esqueça, fique tranquilo, tranquila, não vai vir uma não renúncia positiva porque não existe, tá bom? Mas, infelizmente, consta do roteiro em que os consulados e comunes têm que seguir, e é por esse motivo que a gente tem que esperar este pedido, essa resposta do consulado. Se você reparar, voltando agora para o nosso Sagabook, eu digo o seguinte, ó. No caso de um dos ascendentes terem nascidos em cidades diferentes e que façam parte de consulados diferentes, ou ainda se foram apostilados documentos em cidades diferentes, o pedido de não renúncia deverá ser enviado a todos os consulados envolvidos. Como que funciona isso? Ainda que a gente saiba que não vai vir uma não renúncia positiva, qual que é a lógica do pedido desse documento? É certificar-se que ninguém entre você e o seu antenato italiano renunciaram à cidadania. E aí, o que é feito para ter esta certeza? O funcionário público oficial vai pegar todos os seus documentos de nascimentos, de casamentos, de óbitos, e vai olhar as cidades onde as pessoas nasceram, casaram e morreram. Então eu até dou alguns exemplos aqui no Sagabook. Então digamos que você nasceu em São Paulo, seu pai nasceu em Porto Alegre e seu avô nasceu no Rio de Janeiro. A não renúncia, o funcionário público, o fichal, ele vai fazer um e-mail e vai mandar um e-mail para São Paulo, para o Consulado Geral da Itália em São Paulo, outro e-mail para o Consulado Geral da Itália em Porto Alegre e outro e-mail para o Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro. E aqui a gente fecha aquela dúvida que aconteceu lá atrás, quando vocês me perguntaram, Fábio, essa história do apostilamento em outro estado, por que que isso pode ser um problema? Aí chegamos na aula onde eu explico onde isso, embora eu já tenha explicado naquele momento, agora vai começar a fazer mais sentido para você. Se o objetivo do funcionário público, se ele percebe, e o objetivo é, vai que esta pessoa renunciou à cidadania italiana em algum destes lugares. Então, se eu vejo no documento que o pai nasceu no Rio de Janeiro, ele viveu ou em algum momento naquele estado. Então eu preciso pedir para o consulado do Rio de Janeiro, né, o consulado geral da Itália naquele lugar, para ver se ali consta algum pedido de renúncia à cidadania. Aí eu vejo que alguém morreu no Paraná. Eu preciso pedir, então, que se ele morreu no Paraná, ele esteve no Paraná. Aí eu vejo apostilamento em Brasília. Bom, então essa pessoa esteve em algum momento da vida dela e pode, portanto, ter renunciado à cidadania italiana em Brasília. E é por isso que eu não aconselho que você apostile seus documentos fora do estado ou fora dos estados da mesma jurisdição do seu consulado. Entendeu? Viu como que agora faz sentido? Enfim, ele vai fazer este pedido de não renúncia. Esse pedido é feito por e-mail, um e-mail chamado PEC, Posta Eletrônica Certificata, que é um e-mail que tem... ele serve como prova, não tem como, por exemplo, um órgão público dizer, olha, eu não recebi o e-mail. Não, eu tenho a prova que você recebeu porque ele gera um protocolo da data e hora que você recebeu. Então ele vai mandar este documento, aqui eu explico, tá vendo aqui, ó. O envio deste documento é feito de forma interna entre os órgãos através de um e-mail chamado PEC, ok? E aqui, esta etapa, ela pode levar normalmente até 90 dias, tá bom? Então, assim, muita gente fala, Fábio, mas como assim tá demorando, sei lá, 30 dias, 40 dias? Tá tudo bem, tá no prazo, não tem nenhum problema. Até 90 dias é um prazo normal
para um órgão público, para um consulado geral da Itália responder o comune. Na prática, e funciona assim? Não. Na prática, a gente sabe que somente um consulado nesse momento demora tanto tempo assim. Embaixada em Brasília. Embaixada Geral da Itália em Brasília. Os consulados normalmente demoram em torno, em média, 30 dias para responder a não renúncia. Tá? Então, voltando então lá aos nossos passos. Então, você protocolou, ele fez a análise mais aprofundada e enviou o pedido de mancata renúncia. E aqui, o que acontece? Nada. Enquanto o consulado não responder, e aí o próximo passo é resposta do consulado ou consulados, né? Do, se ele mandou só para um, ou dos, se ele mandou para todos os consulados. Uma vez que chega todos os documentos, chega a não renúncia, é o último documento que o funcionário público italiano precisa para terminar o seu processo. Então veja, imaginemos, vamos colocar aqui uma ideia. Digamos que você chegou na Itália, o seu vigile demorou 30 dias para confirmar sua residência, e você ficou um mês na Itália. Aí digamos que a sua não renúncia demorou mais 30 dias. O seu processo nesse momento está demorando 60 dias, 2 meses. O que acontece agora? A partir do momento que chega a sua não renúncia, a não renúncia, assim como ela foi enviada por e-mail, ela volta também por e-mail PEC. É uma resposta àquele e-mail, e a resposta é: verificados aqui todas as nossas bases de dados, não foi encontrado nenhuma renúncia à cidadania italiana de o senhor Fábio Barbiero, do seu pai fulano de tal, ciclano de tal, blano de tal, conforme o senhor solicitou. Um beijo, arrivederci. Chegou a não renúncia, começa o que a gente chama de finalização do processo. Neste momento, senhoras e senhores, o funcionário público, quando chega essa resposta aqui, ó, ele começa a finalização. O que é a finalização do seu processo? Muita gente que não entende como funciona fala assim: Fábio, minha não renúncia já chegou há uma semana, ele minha cidadania não terminou. Como pode? Que absurdo. Pois é um absurdo que você não entenda como termina o processo e acha que uma semana é um enorme tempo para ele não terminar. Vamos lá. O que ele faz na prática, tá? Primeira coisa, ele tem que alguns deles, tá? Aliás, ao invés de mostrar aqui, mais fácil a gente ir lá pro nosso Sagabook, porque lá eu explico com imagens. Vamos lá, ó. Próxima coisa, ó, finalização do processo. Primeira coisa que ele faz, tá vendo? Ó? Assim que ele recebe na sua caixa de e-mails a resposta da mancata renúncia, ele começa a preparar um documento chamado Attestazione Sindacale, que é um documento que ele, oficial de status civile, manda pro prefeito da cidade para que ele assine. Este documento, normalmente, está escrito assim, ó. Eu, na qualidade de síndaco, de prefeito do comune XYZ, através de um pedido do senhor fulano de tal, que não é você, através de um pedido do meu ufficiale de status civile, visto um pedido do cidadão Fábio Barbiero, ao qual solicita o reconhecimento da sua cidadania italiana neste comune e solicita a transcrição da sua certidão de nascimento, visto, segundo este meu oficiale de status civile, que me informou que todos os documentos estão corretos e completos. Portanto, eu, prefeito da cidade tal, autorizo que este meu funcionário público faça e proceda com a efetiva transcrição da certidão de nascimento deste italiano que está solicitando o reconhecimento nesse nosso comune. Um abraço, tudo de bom, Deus abençoe, prefeito da cidade. Porque aqui é uma coisa que é muito importante, que você já viu, se você já leu, se você já deu uma sapiada lá no nosso Sagabook, você já viu isso. Eu não sei onde é qual é a página, e também não vou procurar aqui agora, mas assim, ó. O processo de cidadania italiana, o nosso processo de reconhecimento, embora tenha tudo isso, que precisou de todas essas aulas para te mostrar como fazer para buscar os documentos, como que faz tudo isso, gente. Na prática, só seria necessário um único documento.
para a gente provar que nós somos cidadãos italianos. E é exatamente esta a etapa que prova que nós nos tornamos de forma técnica, oficial, cidadãos italianos reconhecidos, que é a transcrição da nossa certidão. Vou dar um exemplo para você para ficar muito claro. Muitos de vocês aqui têm filhos. Muitos de vocês, tá? E quem não tem, um dia vai ter ou não, mas o fato é, você nasceu. Quando você se tornou cidadão brasileiro de fato, tá? Quando assim, do ponto de vista jurídico, técnico, quando a sua certidão brasileira foi lavrada por um cartório. Ali você passou a constar como um ser jurídico, como uma pessoa que tinha direitos e deveres. Antes disso, você nasceu, então você já estava no mundo, mas você não tinha nenhum documento que provava que você era brasileiro. Você tinha um documento provavelmente, se você nasceu no hospital, você tinha lá um cartãozinho do hospital, um teste do pezinho, ou o que quer que seja. Se você nasceu em casa, como era muito comum antigamente, você não tinha nenhum documento, você não era brasileiro ou brasileira. Eu estou falando do ponto de vista jurídico, de você conseguir provar que você é cidadão brasileiro. Você não tinha nenhum documento. E aí o que aconteceu? Alguém foi em um cartório, que é o órgão responsável no Brasil, e declarou o seu nascimento. Disse ali que você, em tal dia, de tal mês, de tal ano, nasceu. A partir daquele momento, você se tornou cidadão brasileiro. Ok? E aqui a gente está usando dentro do nosso contexto aqui para fins didáticos. Quando nós chegamos neste momento na Itália, onde o funcionário público pega a sua certidão de nascimento, aquela que alguém lá no Brasil declarou quando você nasceu, e passa todo o conteúdo daquilo para um livro italiano, ele está criando a sua certidão de nascimento italiana. É este o momento mais importante para nós, no nosso processo de reconhecimento. É ali que nós nos tornamos, de fato, tecnicamente, cidadãos italianos reconhecidos. Porque ali nós passamos a ter um ato, um documento que comprova que nós somos cidadãos italianos. Então, para isso, quando eu falo aqui que o primeiro passo, ele prepara esse documento, ainda não é essa transcrição. Ele manda esse documento para o prefeito devolve, normalmente alguns dias. Tem alguns comunes que pula essa primeira e essa segunda parte, tá bom? Tem comunes que acham que, e eu já vi professores sobre cidadania italiana, eu faço parte de uma associação nacional de oficiais de Estado Civil e Anagrafe, caso você não saiba, então eu já tive aulas de autoridade sobre cidadania italiana, um desses professores sempre disse, não é necessário um atestazione sindacale, isso é bobagem, gente. Eu entendo que vocês, oficiais, fazem isso só para vocês se garantir, mas não era necessário, por quê? Porque essas pessoas que estão vindo à Itália para solicitar a cidadania, eles já são cidadãos italianos desde o nascimento. Não é igual os estrangeiros, que a gente precisa ter uma declaração para que se amanhã ou depois alguém pergunte como foi feito, a gente possa provar. Essas pessoas já são italianas. Basta a certidão de nascimento brasileiro ou argentina vindo para cá e transcrita. Mas pode ser que no comune onde você vai fazer o seu processo, o oficial, por uma questão só de pecar pelo excesso, prepare esse documento, espere o síndico assinar, o prefeito, assinou, voltou. Aí ele vai fazer algumas cartas, só para você entender, tá? Essa parte número 3, tá? A parte número 3, que é prepara várias cartas, tá? Como eu falo aqui na página 113, e depois eu falo aqui na página 114, em seguida ele vai fazer a transcrição da sua certidão de nascimento italiana, que é que eu explico, que é a feitura da sua certidão. Normalmente, tá bom? Isso pode ser feito ao mesmo tempo. Por quê? O que acontece na prática? E eu tô te falando na prática porque eu já vi dezenas de... Eu tive essa honra, e eu tenho essa honra de ter funcionários públicos italianos que me deixam acompanhar as coisas, e eu sou apaixonado por isso. Então eu já vi isso acontecer na prática. Tudo que eu estou te falando aqui eu já vi, é lindo, eu adoro, eu sou apaixonado por cidadania italiana. Então como que funciona? Na hora, eles começam a preparar vários documentos, tá? Que é o que a gente vê aqui,
que são estas cartas que são enviadas aos órgãos explicativos, aos respectivos órgãos. O que é isso? Veja, até este momento, você é um cidadão ou cidadã brasileiro na Itália, estrangeiro. Então você chegou, você foi lá na Agenzia delle Entrate e fez seu código fiscale, consta o seu nome na Agenzia delle Entrate como cittadino ou cittadina brasiliano ou brasiliana. Você foi na questura, entregou uma cessione de fabricato como brasiliano. Você, se precisou fazer uma declaração de presença, você fez uma declaração de presença lá no ficho Imigrazione como brasiliano. Quando ele pediu a não renúncia para os consulados brasileiros, os consulados italianos no Brasil, sabem que existe um cittadino brasiliano na Itália. Neste momento que ele recebeu a não renúncia e o síndaco, ou não, mas vamos imaginar que ele pediu para o síndaco determinou, pode transcrever a certidão, ele começa a fazer a transcrição do seu documento e já manda essas cartas para todos esses órgãos dizendo o seguinte, gente, na data XYZ, estou procedendo com a transcrição da certidão de nascimento do senhor Fábio Barbiero, que é cidadão italiano dalla nascita. E a coisa mais linda do mundo quando a gente ouve isso. Ele faz questão de dizer que nós não nos tornamos cidadãos italianos no dia. Imagine que, eu estou gravando esta aula para vocês no dia 28 de junho de 2021. Se eu tivesse obtendo o meu reconhecimento no dia 28 de junho, eu não passei a ser cidadão italiano no dia 28 de junho de 2021. Eu me tornei cidadão italiano no dia 16 de julho de 1976, quando eu nasci. Então, é por isso que se começa a fazer todas essas cartas, essas comunicações, explicando para todos esses órgãos que quando você chegou na Itália, você declarou que era brasileiro, eles começam a avisar todos esses órgãos que não, que agora você é italiano. E aí ele começa a fazer também o que a gente chama de transcrição. O que é a transcrição e por que você precisa ter calma quando chega a sua não renúncia e esse processo, que eu acabei não falando, este processo, desde a chegada da não renúncia até você ser chamado ou chamada para pegar os seus documentos italianos, isso pode demorar até 30 dias, que também é um prazo super normal. Imagine, chegou a não renúncia hoje, a pessoa vai pegar todos os seus documentos, vai buscar lá o seu documento de nascimento. Se você tem certidão de casamento e você apresentou, vai também pegar a sua certidão de casamento para ser transcrita. Se por um acaso você tem filhos menores e você levou a certidão dos filhos menores, você vai também, ele vai separar todos esses documentos para serem transcritos. Aí, ele vai separar esses documentos, começa a fazer essas comunicações todas, pede lá para o síndico assinar, espera voltar. E aí ele precisa parar e pegar absolutamente tudo que está na sua tradução. Sabe aquela sua certidão de nascimento interior? Aquela que tem aquele monte de coisa escrito? Sabe a tradução dela? Este pobre coitado desse funcionário público vai ter que pegar tudo que está escrito naquele documento e digitar no site, no respectivo sistema informático do Comune, para que depois ele emita a sua certidão de nascimento italiana. Então a transcrição, quando a gente chama de transcrição, e eu explico isso no Sagabook para você, é literalmente transcrever o que está escrito ali. E quando eu falo literalmente, é literalmente mesmo. Ele vai pegar a sua certidão e está escrito assim: Repubblica Federativa del Brasile. Nel giorno 16 luglio 1976 è comparso davanti a me ufficiale do Stato Civile del Comune di São Paulo, Cartórios de Indianápolis, in Brasile, e il signor Barbiero Flavio dichiarò che nello stesso giorno è nato il suo figlio Fábio Barbiero, a quale è dato il nome. Tudo o que está escrito na sua tradução tem que ser colocado naquele sistema que depois vai imprimir uma página gigante que vai ser a sua certidão de nascimento. Agora imagine você. Aquilo não demora alguns minutos, aquilo demora horas, que podem se tornar dias. Como assim, Fábio? Pois é, ele está digitando sua certidão. Ele é funcionário, ele é oficial de Stato Civile. Ele faz nascimentos, casamentos, mortes, cidadania. Começa a digitar, tem que fechar a porta, porque não pode, tem que, tomar cuidado. Começa a digitar. Ô, ufficiale, allora, fulano, senti, è morto qualcuno, deve fare óbito. Porca, la morte, o certificato de morte. Não, mas eu tô aqui ocupado, tá, mas morreu, vou fazer o quê? Salva lá no sistema a sua transcrição, vai resolver o problema que pode demorar 1 hora, 2 horas. Volta para começar a resolver esse problema. Toca o telefone. Pronto, ufficiale di Stato Civile. Senta, brasiliano, ma cosa vuoi? Il documento? Senta, ma io non posso fare il documento ora.
Perché c'ho da fare, c'ho un sacco di cose da fare, una trascrizione da fare. Percebe? Desligou. Onde eu estava mesmo? Vai tomar um café porque já está estressado. Voltou, acabou o expediente. Eita, volta no dia seguinte. Continua de onde parou. Fez tudo isso, imprime uma prova, vê se está tudo certo, vê, confere tudo aquilo. Tá tudo certo? Ok, então vou imprimir para a folha, que vai ser o seu registro, o número do seu ato de nascimento no Comune. Agora imagina, fez tudo isso, tem agora o seu casamento, então ele vai ter que fazer isso também para o livro de registro, né, de casamento do Comune. Tem os filhos menores, vai ter que fazer tudo isso. Então esta parte, ele não pode pular. Tudo isso tem que ser feito, tá? Senão, ele não consegue te chamar para finalmente fazer o que tem que fazer, que a gente vai ver isso daqui na aula de amanhã, que é na página 115, que é efetivamente terminar o seu processo, te chamar para a finalização. Só que aqui tem uma coisa tão importante quanto isso. Quando a gente está falando de finalização, ele faz a transcrição da sua certidão, e aí o que acontece? Entre aquelas comunicações que eu te falei que ele faz, tem uma que é talvez a mais importante de todas, que é no ficho anágrafe. Porque veja, você está agora onde? No ficho de status civile, você não está mais no ficho anágrafe. O ficho anágrafe, você foi quando você pediu sua residência, e você vai voltar daqui a pouquinho para pegar sua carta de identidade italiana. Só que, lá no ficho anágrafe, o que está escrito? Se você pedir as suas próprias informações no ficho anágrafe do Comune hoje, chega lá e fala assim, tchau, sente, estou aguardando aqui a minha cidadania ficar pronta, como que estão os meus dados mesmo aí? Vai estar escrito, Fábio Barbiero, nato em 16 de julho de 76, cittadinanza brasiliana. Então, a coisa mais importante quando o Ufficiale di Stato Civile começa a fazer aquele monte de cartas, e quando eu falo cartas, às vezes são cartas mesmo, ele tem que imprimir, mandar pelo correio, às vezes ele manda por e-mail. As coisas estão se informatizando cada vez mais, então ainda hoje, muitos comunes já não imprimem documentos, porém, comunes menores que têm medo de fazer alguma coisa errada, ainda imprimem, ainda põe no correio e ainda manda, gasta dinheiro para mandar para a questura, e tem aquilo. Este funcionário público que você está conversando agora, que é o Ufficiale di Stato Civile, ele tem que avisar aquele outro órgão, que é o ficho anágrafe, para mudar no sistema. Quel ragazzo lì ou quella ragazza lì non è più brasiliano o brasiliana. Quel ragazzo ou quella ragazza é italiano. Então a gente chama isso, a mudança no sistema anágrafe do Comune é o último passo e talvez o mais importante depois da transcrição da sua certidão, porque se ele não fizer essa mudança lá, quando você for buscar sua carta de identidade italiana, você não vai conseguir fazer porque ainda vai estar como brasiliano. Então, hoje eu te mostrei quais são as etapas do processo, antes de você ser chamado no Comune. No próximo vídeo, na nossa próxima aula, eu vou te falar algumas coisas, e eu quero já que você tenha em mente uma coisa super importante. Por que eu resolvi fazer essa aula para te contar os procedimentos burocráticos? Talvez essa aula não seria necessária. Talvez você não precisasse saber disso. Mas por que eu faço questão de te explicar com detalhes isso que você não vai ver acontecendo? Porque não ver acontecer ou não saber que está acontecendo alguma coisa gera ansiedade. Então, eu repito, tem pessoas que chegam a não renúncia, às vezes o oficial até liga, fala assim, oi, tudo bem, olha só, chegou a sua não renúncia. Vou começar o procedimento de finalização. A pessoa acha que no dia seguinte ela vai terminar. Que ela vai ser chamada de novo para poder assinar e tirar a carta de identidade, poder mandar fazer o seu passaporte italiano e pronto, acabou o meu processo. Porque ela não tem noção de tudo isso. E aí, passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, passa 5 dias, a pessoa não foi chamada, passa uma semana não foi chamada, ela começa a acreditar que tem alguma coisa errada. Será que a minha não renúncia veio positiva? Será que tem algum problema nos meus comunes, nos meus documentos? Será que ele viu novamente e encontrou alguma coisa? E acredite, eu já vi isso acontecer dezenas ou centenas de vezes. Então, quando agora você entende que ele está lá trabalhando, ele não está lá parado, e é uma coisa super importante que eu preciso dizer. Eu fiquei muito tempo, eu fiquei algum tempo ainda, antes de ir para a Itália, frequentando grupos e redes sociais. E eu senti, até hoje existe isso, algumas pessoas elas agem como
se aquele funcionário público que está lá do outro lado da mesa fosse alguém muito ruim que tivesse a todo momento querendo nos prejudicar. Então eu vejo muito isso, porque aqueles oficiais, porque a gente vai pra lá, os oficiais não querem nem saber da gente. Como se os oficiais fossem um ser que não fosse uma pessoa. Como hoje eu tenho amigos e amigas que são oficiais de Estado Civil, que são funcionários de crescuras, etc., eu entendi como que funciona o trabalho do lado de lá. Talvez você não saiba, mas houve uma época que eu queria fazer o concurso para me tornar oficial de Estado Civil. Eu comecei a estudar para isso. Então eu tinha amigos, inclusive, oficiais de Estado Civil, que me explicavam como que eu tinha que estudar. Então chegou um momento que eu queria muito ser oficial de Estado Civil. Quando eu falo que eu sou apaixonado de verdade por isso. E aí eu comecei a entender e conhecer que ali é uma mãe, é um pai, é um filho, uma filha que tem problemas, que ganha pouco, que trabalha que nem um condenado, uma condenada. Então, entenda que um funcionário público, ele tem tanta pressa quanto a gente para terminar um procedimento de cidadania, porque é algo que está inacabado. Toda vez, eu vou repetir para você aqui algo que uma vez eu ouvi de um oficial. Eu cheguei na sala dele, é um dos oficiais mais caxias que eu conheço. Nossa, acho que foi o único oficial que eu já trabalhei, das dezenas que eu trabalhei, que tinha a mesa limpa. Eu nunca entendi, porque ele era muito doido. E aí uma vez eu cheguei lá e alguém tava brigando com ele. E saiu antes de mim e tal, um cidadão que também estava fazendo cidadania iure sanguinis, que não era meu cliente. E aí eu cheguei e ele falou assim, cara, é complicado, né, lidar com gente, porque as pessoas não entendem. Eu falei, eu percebi que tava rolando um estresse. Pois é, o cara chegou a me acusar dizendo que eu estou demorando de propósito para terminar o processo dele. Fábio, tá vendo? Aí ele me mostrou, acho que tinham 6 processos abertos, assim, tinha 6 pastinhas de documentos, e todo organizadinho. Normalmente não é organizadinho, não. Você vai ver quando você for fazer o seu processo, chances são que vai ser uma zona. Até porque eles fazem um monte de coisa, como eu já te expliquei. Mas ele falou assim, tá vendo aquilo ali? Toda vez que eu chego e eu vejo aquilo, são 6 problemas que eu tenho para resolver. Tá ali, ó, são processos que eu tenho que terminar. Por lei, aquilo tem que ser terminado. E toda vez, ou eu tô esperando uma não e normalmente, e todos eles reclamam dos consulados. O que mais demora no nosso processo não é a residência, não é a finalização do processo, é o tempo que o consulado demora para mandar não renúncia. E uma outra oficial uma vez me disse uma coisa muito boa, que ela estava brigando com o consulado no Brasil, e aí o consulado pediu umas coisas para ela ficou chateada, ela falou assim, pois é, se vocês fossem bons, as pessoas não precisavam vir para a Itália, elas faziam o processo aí com vocês, então não venha me falar sobre competência. E eu achei o máximo essa conversa, e não quero me intrometer nisso, mas o fato é que, naquele momento ele falou isso para mim, falou, cara, eu tô aqui para terminar, eu não tenho interesse. Qual o interesse que eu teria de manter um procedimento burocrático aberto na minha mesa e não terminar? Então eu estou aqui compartilhando com você isso, que a pessoa que está do lado de lá, ela é um ser humano que ela também tem problemas. Eu já tive profissionais cujo parente faleceu, que ficou doente, que pessoas morreram e que, como que eu vou, uma pessoa que ficou doente, ficou uma semana em casa, sei lá, por problema X, eu vou querer depois falar, nossa, por que ela não terminou antes do processo? Porque ela ficou doente. Então entendam, tá? Que nós estamos lidando com pessoas também, não são seres extraterrestres, mas que quando você entrega tudo bonitinho, faz tudo do jeito que tem que fazer, como você já está fazendo, você ajuda o funcionário público a te ajudar. Então quando eu falo para você, organiza os seus documentos, corrige tudo bonitinho, faz tudo certinho, retifica o que tem que retificar, traz tudo, traduz a apostila no Brasil, não fica inventando moda de querer fazer coisas diferentes do que é o normal. Bonitinho, chega na Itália, separa a demanda, coloca lá, separa os documentos como eu te expliquei, na ordem da demanda. Você está ajudando alguém a te ajudar. Você está fazendo com que aquele funcionário tenha menos trabalho. Quanto menos trabalho ele tem, ou menos perda de tempo ele vai ter, quanto mais celery, mais rápido ele for,
melhor para todo mundo. Melhor para você que vai ter o seu processo o quanto antes. E aí, uma vez cidadão reconhecido, você vai poder trabalhar, estudar na Itália ou em outro país, ou fazer o que você quiser da sua vida, usar os benefícios que essa abençoada cidadania nos dá. E aquele funcionário público vai, ok, mais um check, mais um trabalho concluído com sucesso, e ele sabe que vai chegar o próximo e ele vai começar do zero, e é assim, e tá tudo bem. Ok? Então, aguenta aí que amanhã é a aula onde nós vamos no Comune para reconhecer a nossa cidadania, para efetivamente ter o reconhecimento. Prepare o seu lenço, pode chorar, porque você vai chorar. As chances são, se você não chorar, seu coração é peludo, então você tem que chorar, porque faz todo mundo, ou pelo menos 98% das pessoas as quais eu acompanhei, nós nos emocionamos, porque é um momento que eu não vou nem dar spoiler. A gente se vê amanhã, na próxima aula, onde nós vamos falar sobre documentos italianos na Itália, como que funciona não só a retirada dos seus documentos, carta de identidade, feitura do passaporte, mas mais do que isso, é o dia que a gente chega num comune para ouvir a famosa "é tutto a posto, sei um cittadino italiano riconosciuto". Allora, o que você vai fazer? Quais as sacadas? O que você precisa? O que você não pode esquecer de fazer? Quais as dicas que eu vou te dar para você não comer nenhuma bola, não esquecer de alguma coisa? Vai ser um momento que você vai estar extremamente emocionado ou emocionada. Então, meu trabalho aqui é: ok, tá tudo bem, tá emocionado, vai chorar depois. Primeiro, não esqueça de fazer isso, porque o meu trabalho aqui é deixar tudo certinho, bonitinho para você, tá bom? Grande abraço, então. Não se esquece, qualquer dúvida que você tenha relacionada a tudo que eu te falei aqui hoje, vai lá no nosso blog, clica no link aqui na descrição, vai pro blog, deixa o seu comentário lá, que eu respondo lá no nosso blog, minhasaga.org, e amanhã a gente se vê na próxima aula.